Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo muito interessante. Vamos comparar duas Bíblias que possuem o mesmo nome, mas são publicadas por editoras diferentes, têm traduções bíblicas diferentes. Eu estou falando da Bíblia de Estudo com Teologia Sistemática, da Livraria Cristã Emerick, e a Bíblia de Estudo Teologia Sistemática da Casa Publicadora Paulista, em parceria com a Livrarias Família Cristã. Gente, são Bíblias que, apesar de possuírem um nome parecido ou igual, são Bíblias completamente diferentes. Então a gente vai estar comparando uma com a outra e eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas através desse vídeo. Na descrição tem o link, caso você queira adquirir uma das duas ou as duas, enfim, eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu estudo da Palavra de Deus. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e vamos para o vídeo. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com as nossas duas Bíblias com Teologia Sistemática. Essa aqui do lado esquerdo é a Bíblia de Estudo com Teologia Sistemática, da Livraria Cristã Emerick. E essa do lado direito é a Bíblia de Estudo Teologia Sistemática, da Casa Publicadora Paulista, junto com a Livrarias Família Cristã. Duas livrarias, né, que são bem conhecidas, publicaram aí Bíblias parecidas também, né, na questão do nome, mas no estilo são diferentes, tá bom? Bom, a primeira diferença a gente percebe é na questão da capa, né? A versão da Livraria Cristã Emerick, capa dura. A versão da Livrarias Família Cristã é uma capa mais maleável, né? Parece um soft touch, mas é uma capa mais maleável. Na questão do tamanho, elas têm praticamente o mesmo tamanho, porém a da Família Cristã é um pouquinho mais grossa, né? Em termos de quantidade de página, ela tem mais páginas. Bom, então vamos aqui para o conteúdo, para a gente ver as diferenças, semelhanças. Questão do acabamento, né? Particularmente eu gostei mais da diagramação da Bíblia da Livraria Cristã Emerick. E eu vou mostrar por quê, tá? Embora ela seja capa dura. Então inicia-se com a folha de rosto, Bíblia de Estudo Temática. É a proposta da Livraria Família Cristã trazer Bíblias de estudo temáticas, e essa é com teologia sistemática. E aí tem a ficha catalográfica, a editora Pencal participou do projeto, que é a editora aí da Livraria Família Cristã, mas o miolo, o conteúdo da Bíblia, o texto bíblico, é da Casa Publicadora Paulista, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês. Aqui na Bíblia com Teologia Sistemática da Livraria Cristã Emerick, a gente tem aqui todo o projeto dos estudos desenvolvido pela livraria, mas o texto bíblico e o miolo da Bíblia é da Thomas Nelson, tá? Então esse primeiro índice aqui traz os recursos iniciais da Bíblia, que ela tem, porque ela tem dois encartes, olha que legal. Ela tem um encarte inicial, que é esse aqui, onde nós vamos encontrar essa parte da teologia sistemática. Então isso aqui é um encarte inicial, e a partir dessa página, a partir da página 157, a gente tem a Bíblia propriamente dita. Na Bíblia de Estudo Teologia Sistemática, a gente tem uma coisa muito parecida, tá? Porque ela inicia, embora não tenha um índice, ela já vai direto no conteúdo, que seria da teologia sistemática, mas também nós temos um conteúdo inicial nela. Olha que legal, um encarte diferente. Então ela tem aqui o início, trabalhando a parte da teologia sistemática, e depois a gente tem o conteúdo da Bíblia. Então nisso elas são parecidas, mas a proposta de se apresentar a teologia sistemática, a proposta de cada uma é diferente, tá? Por quê? Na Bíblia de Estudo com Teologia Sistemática, da Livraria Cristã Emerick, a proposta deles foi trazer toda a teologia sistemática em forma de quadros. Então, inicialmente tem aqui, eu já mostrei no review dessa Bíblia, uma introdução, e em seguida nós temos cada matéria da teologia sistemática em quadros explicativos. Então isso é muito legal. Esse papel
dessa parte aqui dos quadros da teologia sistemática. É um papel um pouquinho diferente, um papel um pouco mais grosso, mas é um bom papel. Ela tem, assim, um papel muito bacana, né? Então, olha só, cada matéria, doutrina de Deus, aí depois a doutrina do homem, traz uma introdução. Então, muito bem organizada a diagramação. E eu já expliquei no review dessa Bíblia que eu fiz, que toda a linha, embora a gente tenha aqui a explicação das linhas teológicas ou das correntes teológicas, ela segue uma linha reformada, uma linha calvinista nos seus estudos, tá? E sempre ao final de cada matéria, em forma de quadros, tem essa parte aqui que são as perguntas para reflexão. Tem doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas. São todas as matérias da teologia sistemática em forma de quadros. E depois a gente tem alguns apêndices trazendo pontos também ligados à teologia, como por exemplo as escrituras, a inspiração. A gente tem também aqui uma parte prática, a gente tem alguns artigos, a gente tem aqui uma parte até de trabalhando um pouquinho dentro de confissões históricas, né? E aí a gente encerra, olha só, página 163, 165 aliás, e tem aqui uma bibliografia, tá bom? Então, é um conteúdo inicial que traz teologia sistemática em forma de quadros, tá bom? Quando a gente pega a Bíblia de estudo Teologia Sistemática da Livraria Família Cristã, junto com a Casa Publicadora Paulista, a gente, como eu disse para vocês, já de início tem a doutrina de Deus, que é a matéria, tá? Muito legal também ressaltar que todos os estudos teológicos aqui, eles foram retirados da teologia sistemática ou da dogmática teológica do Herman Bavinck, que foi um teólogo calvinista, um teólogo reformado. Então, olha só, não é organizado em forma de quadros, é organizado em forma de estudo mesmo, tá? Então, atributos comunicáveis, já aqui dentro dessa parte do estudo de Deus, atributos comunicáveis de Deus. Então, a linguagem é tranquila de entendimento, é uma teologia sistemática inclusa aqui, básica, introdutória mesmo, é uma coisa bem básica, que foi retirada da teologia sistemática do Bavinck, que a Família Cristã até vem publicando esse material. Então a gente não tem um índice inicial, já vai direto para o conteúdo. O papel não é um papel assim de grande qualidade, é um papel muito simples. As Bíblias da Casa Publicadora Paulista, elas possuem um valor bem acessível e o material vai ter uma qualidade um pouquinho inferior, tá? O tamanho da letra é uma letra confortável, mas a folha, não sei se está dando para vocês observarem, ela é um pouquinho transparente, tá? Então aqui é o conteúdo da sistemática. Então todas as matérias estão aqui, tá bom? Então a gente vai passando aqui, tem por exemplo, olha só, teologia sistemática, aqui Herman Bavinck na parte superior, mostrando que todo o conteúdo foi retirado da teologia do Herman Bavinck. Olha só, aqui a impressão está um pouquinho borrada, né? Então, como eu disse para vocês, ela tem uma diagramação bem simples, uma impressão bem simples também. São 126 páginas de conteúdo, onde ele trabalha também todas as matérias da sistemática. Faltou um índice inicial ali no início, mas, enfim, isso não tira a qualidade do material. E aí, a gente entra no conteúdo da Bíblia, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e vou pegar a Bíblia da Livraria Cristã Emerick para mostrar para vocês na parte do texto bíblico como ela funciona. Então a gente entra aqui agora no encarte do texto bíblico, são dois encartes diferentes. Essa parte do texto bíblico tem um papel Bíblia mesmo, Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional, texto, leitura perfeita, é a fonte do texto, editora Thomas Nelson. E o texto bíblico é o texto NVI. E ali a gente tem a ficha catalográfica, o sumário dos livros, é como se fosse uma Bíblia mesmo, né? Eles pegaram essa parte aqui, o miolo dessa Bíblia, leitura perfeita da Thomas Nelson, né, que tem uma fonte específica para leitura, Antigo Testamento, texto bíblico, e a gente não tem notas de estudo aqui no texto bíblico, tá? É só texto bíblico mesmo, um tamanho de letra bom, confortável, na tradução NVI, então a gente não vai ter outros recursos junto ao texto, tá? A qualidade do papel é excelente, é um papel muito bom, gostei do papel dessa Bíblia, mas só texto bíblico mesmo, não tem estudos, não tem referências cruzadas,
é uma coisa simples, né? O foco dela é trazer a teologia sistemática em quadros no início, como eu mostrei para vocês, tá bom? E finaliza, não tem mais nenhum recurso. Então é a Bíblia de estudo com teologia sistemática, capa dura, tradução NVI e a teologia sistemática em quadros. A Bíblia da Livraria Família Cristã, ela foi publicada, assim como a Bíblia de estudo com teologia sistemática da Livraria Cristã Emery, que foi publicada em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Essa aqui foi publicada em parceria com a Casa Publicadora Paulista. Ela leva o texto, diferente da outra, que leva o texto NVI, essa aqui leva o texto João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tá? Então pegaram o miolo dessa Bíblia, da Casa Publicadora Paulista, e acrescentaram esse encarte temático, uma teologia sistemática básica da básica do Herman Bavinck, que também é de linha reformada calvinista, assim como a outra. Só que essa Bíblia possui mais recursos, tá, pessoal? Aqui tem a ficha catalográfica, a gente tem um índice alfabético dos esboços temáticos, que é um negócio bem legal, que ela tem aqui, né, de início, um recurso muito legal. A gente já fez o review, mostramos também. Tem aqui o índice do Antigo Testamento, e a gente tem em todos os livros uma pequena sinopse de cada livro, tá? Texto bíblico, tamanho letra grande, uma letra grande mesmo, bem assim visível, tanto o número do capítulo, o número do versículo, é verso embaixo de verso. Só que a diagramação é bem apertadinha, né? E o papel um pouquinho inferior, tá? Não tem, como eu disse para vocês, eu acho o acabamento da Bíblia de Estudo com Teologia Sistemática da Livraria Cristã Emery melhor, mas, olha só, o tamanho da letra é bem confortável. Então, né, enfim, olha só, que a margem é bem apertadinha aqui na parte central. Se você soltar a Bíblia, ela fecha, né? Mas, enfim, isso não... como eu disse para vocês, é uma Bíblia que tem a proposta de ser mais econômica mesmo, né? As Bíblias da Casa Publicadora Paulista, em sua maioria, elas vêm dessa forma mesmo. Também não tem estudos, né, notas de estudo, são só essas pequenas sinopses, introduções bem curtinhas. Ela tem as palavras de Jesus destacadas em negrito, não sei se está dando para vocês visualizarem, né? Mas colocaram aqui as palavras de Jesus em negrito, em destaque. E ela é bem levinha, tá, pessoal? Uma Bíblia bem levinha, então dá para você levar para o culto. Aí chegamos aqui em Apocalipse, e ela tem um diferencial no final, que é uma coisa bem interessante. Ela tem, ao final aqui, de Apocalipse, ela tem uma harpa avivada e corinhos. E olha só que interessante, né? Isso aqui também é da Casa Publicadora Paulista. A gente tem um hinário adotado nas igrejas pentecostais. Então tem muito hino aqui, né? Que boa parte das igrejas pentecostais, aqueles corinhos de fogo, da harpa cristã. Tem muitos hinos aqui, são mais de, se eu não me engano, são mais de 500 hinos aqui nessa Bíblia. Só que são hinos mais de igrejas pentecostais. Só que a teologia sistemática dela é calvinista, é reformada. Então eu achei que a livraria ela poderia ter colocado uma outra teologia sistemática nessa Bíblia, né? Mais de linha pentecostal mesmo, né? Que isso talvez traz uma confusão na cabeça dos irmãos, né? Então, aí no final a gente tem o índice dos hinos, e aí nós encerramos o conteúdo da Bíblia, tá? Então, como vocês viram, apesar delas possuírem um nome muito parecido, talvez a proposta ser bem parecida, os recursos são diferentes, a tradução é diferente, então são Bíblias diferentes, embora a linha teológica da teologia sistemática delas é parecida, porque essa aqui também, da Livraria Cristã Emery, que trabalha os quadros, embora apresenta diversas correntes teológicas, mas o centro é apresentar a teologia reformada. E a teologia sistemática básica inserida aqui no encarte inicial da teologia sistemática, da Bíblia de Estudo de Teologia Sistemática da Livraria Família Cristã, é do Bavinck, que foi um teólogo reformado clássico. Então, são Bíblias diferentes, particularmente as duas propostas são maravilhosas. Eu acho que não dá para dizer, uma tem uma proposta melhor que a outra. As duas têm a proposta excelente. Mas eu acho, em termos de acabamento, diagramação, a Bíblia da Livraria Cristã Emery leva vantagem. Na questão de ter recursos a mais, a da Família Cristã leva vantagem.
E são Bíblias que dá para você adquirir as duas por conta de terem recursos diferentes, traduções diferentes, enfim. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.